Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast e o tema de hoje é um food das antigas que voltou com tudo. Computadores quânticos, será que eles são uma ameaça ao Bitcoin? Eu sou a Cacá, aqui comigo está a Carol, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, uma escola de Bitcoin. Faz mais de 5 anos que a gente largou a nossa vida Fiat, vendeu tudo que a gente tinha e mergulhamos de cabeça no Bitcoin. Se você quiser aprender com a gente, fica o convite para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, acompanhar a gente lá pelo Instagram, curtir aqui o podcast. Você está ouvindo pelo Spotify, deixa aí depois, no final do podcast, a sua avaliação para a gente saber se você está curtindo, né, esse conteúdo. A gente também tem um blog com vários artigos, inclusive artigos técnicos, e também temos a nossa plataforma e cursos em areabitcoin.com.br. Dá uma olhada lá, confere. Carol, tudo bem contigo? Tá animada? Hoje tem show do Paul McCartney, e eu sei que tu ama Beatles. Eu também gosto. Pois é, vamos gravar logo esse podcast pra gente ir lá pro modo show. Tô louca pra começar o Aquece. Boa. Mas acho que hoje o tema é mais nerd e complexo do que Beatles, né? Beatles também pode ser bem complexo, Carol. Ai, pronto, a gente tem que gravar um podcast só sobre Beatles e Bitcoin, então. Como que na simplicidade eles resolveram grandes questões do mundo, né? A gente já fez, inclusive, aqui em conversas em casa, analisando algumas letras dos Beatles que dá para fazer paralelos com Bitcoin. Esse é um bom podcast, né, inclusive. Boa. A gente já fez um podcast de... O que era? Um sarau financeiro, agora vai ser uma audição Beatles correlacionando com Bitcoin. Mas enfim, né? Já estamos saindo aqui do tema de hoje. Enquanto isso, estou aqui lidando com a minha herpes, que saiu essa semana, né? É a minha herpes de estimação. Uma vez por ano ela sai, ela aparece, assim, né? Mas faz parte. Beta Harley. Exato. Harley é a moto. Acordamos com boas hoje, gente, desculpa. Ai. Bom, vamos lá, né? Vamos falar dos computadores quânticos, afinal, sempre que esse food surge, uma galera fica apavorada com a possibilidade do computador quântico quebrar a criptografia do Bitcoin, né? Essa semana saiu, então, a notícia, eu vou dar uma lida rápida aqui, para quem não está por dentro da notícia, para saber do que a gente está falando. A notícia é a seguinte, tá? Que cientistas chineses violam algoritmos criptográficos com computador quântico. Saiu numa... Deixa eu passar a notícia aqui. Peraí, gente. Saiu numa... Cadê? É que as matérias misturam um monte de outros links aqui. Pesquisadores chineses, usando computador quântico, afirmam ter quebrado os algoritmos de criptografia usados no setor bancário e no universo cripto. Eles falam aqui que, embora o AES-256 seja considerado um dos padrões de criptografia mais seguros disponíveis, os pesquisadores dizem que os computadores quânticos podem se tornar uma ameaça em breve, e um avanço nessa tecnologia poderia minar gravemente os mecanismos de proteção de senhas que estão em vigor há muito tempo. Que mais que eles falam aqui? Que a computação quântica tem sido há muito tempo temida, né, como um ponto de inflexão para a indústria cripto, e computadores capazes de quebrar a criptografia poderiam expor fundos de usuários a ladrões em grandes volumes e em altas velocidades. Apesar do avanço, os pesquisadores disseram que limitações ainda impediriam um ataque quântico em grande escala, pelo menos por enquanto, devido a fatores ambientais, limitações de hardware e o desafio de criar um algoritmo de ataque único capaz de violar vários sistemas. Eles observaram que desenvolvimentos futuros poderiam resultar em ataques quânticos mais robustos e revelar novas vulnerabilidades potenciais. E essas descobertas aí dos chineses foram registradas em um artigo revisado por pares, publicado dia 30 de setembro, na revista acadêmica China Computer Federation, a CCF. Então, foi aí registrado numa revista acadêmica. Bom, essa notícia gerou burburinhos, voltou todo o food de que computadores quânticos poderiam, então, quebrar aí a criptografia e invadir carteiras, né, e roubar fundos de usuários, né, Carol? Vamos falar sobre isso, então, Carol. O que aconteceria, né, se, num caso de um ataque de computador quântico, o que poderia acontecer? Não é a primeira vez que os chineses dizem ter chegado perto de conseguir fazer esse feito, né? Sim, todo ano sai um artigo, um comunicado, um anúncio dizendo que, especialmente vem da China, esses anúncios, né? Eu lembro de 2023, 2022, de ter feito um Rios
sobre isso, do anúncio da China de ter conseguido criar o computador quântico. A gente fez um vídeo 3 anos atrás explicando esse tipo de ataque, então é algo que não é recente, é um fantasma que ressurge de tempos em tempos aí na história do Bitcoin, não só do Bitcoin, mas da computação no geral, né? Acho que o primeiro ponto, Cacá, a gente pode explicar o que é um computador quântico e por que ele é tão temido, e ao mesmo tempo, por que é uma corrida tecnológica entre países para criar um computador quântico. Acho que esse é um ponto bem importante, porque é uma ameaça não só para Bitcoin, mas para sistemas de segurança de países. E aí Bitcoin entra no meio porque ele é um protocolo totalmente apoiado em poder computacional. E aí depois a gente pode falar sobre como que o Bitcoin pode resistir, o que pode ser feito para evitar um ataque de computadores quânticos, que é um ataque real que pode acontecer, mas que existe um FUD desproporcional sobre esse assunto, no sentido de assustar as pessoas e não trazer informação real do que é o computador quântico, quais as limitações, que tipo de ataque pode fazer, que tipo de ataque não conseguiria fazer. Eu acho que o objetivo desse episódio hoje é trazer um pouquinho de esclarecimento sobre isso. Bom, vamos começar. Vamos, até porque o nome computador quântico já é um pouco assustador, né? Já é, nossa, um computador quântico, vai ser física quântica, né? Já dá uma grandeza do nome do que pode ser isso. Quando fala em computador quântico, a maioria das pessoas já relaciona isso a algo bem ruim, assim, nossa, vai destruir toda a tecnologia que a gente tem hoje, vai invadir tudo. E é o que se fala geralmente, né? O computador quântico poderia ser uma ameaça à aviação, derrubar aviões, poderia ser uma ameaça a sistemas militares, poderia ser uma ameaça a sistemas de governos, poderia ser uma ameaça para sistemas bancários, ou seja, ser uma coisa tão potente a ponto de invadir e desbancar a tecnologia que a gente usa hoje dos computadores normais, né? Mas bora lá, Carol, o que são computadores quânticos, então? Boa. Só complementando, porque tu fez um gancho muito bom, tá? Computador quântico é uma nova tecnologia, assim como o IA, assim como a luz elétrica. Então, se a gente pegar a história aí de toda a tecnologia nova que surgiu, ela sempre gerou muito medo. Então, a gente já trouxe esse exemplo de como que a luz elétrica era vista como algo super perigoso 100 anos atrás. E que foi uma tecnologia que foi desenvolvida, de certa forma dominada pelos seres humanos, e hoje em dia todo mundo usa a luz elétrica. De certa forma, sim, diminuiu o uso de velas e lampiões, mas ainda hoje se usa velas e lampiões. Então, toda nova tecnologia, ela não aniquila totalmente as antigas, mas ela entra em estado de maior adoção. E tanto o Bitcoin, quanto o IA, quanto computadores quânticos são tecnologias que geram medo porque ameaça o status quo no sentido da realidade como é hoje, né? E no futuro, como as pessoas não conseguem antever quais os pontos positivos dessa nova tecnologia, elas só pensam no lado negativo. E eu acho que aí entra o computador quântico. Eu acho que a gente pode trazer uma visão também positiva, caso ele surja, tá? E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Acho que o primeiro ponto é explicar o que é o computador quântico, né? Então, se a gente pegar os computadores convencionais, todo mundo já viu o filme Matrix, que cai um monte de 01, 01, 01, 01 e códigos na tela do computador, né? Então, os computadores tradicionais, eles se movem e se comunicam, e a informação toda, ela é lida e entendida pelo computador através de bits. E os bits são zeros e uns, né? Que é um código binário, ou seja, dois números, 0 e 1, que na ordem correta ou numa ordem específica, eles comunicam a informação para o computador.
Então, é extremamente simples, mas ao mesmo tempo elegante a linguagem de computação, porque 2 números conseguem passar tanta informação a ponto de essa imagem que a gente está vendo na tela do computador, ou o som que a gente está ouvindo agora do podcast, é tudo um resumo de zeros e uns que foram de alguma forma traduzidas pelo computador e conseguem depois serem lidas e reproduzidas para que outras pessoas consigam entender na linguagem humana, né, de escrita, som e visão. Enfim, o que os computadores quânticos fazem e por que eles podem ser tão poderosos? Porque quando se fala em física quântica, é importante entender esse conceito para conseguir entender a proporção desse tipo de computador. A física quântica, ela fala que 2 objetos, eles podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque às vezes eles se movem como uma onda, às vezes como partícula. Então, isso abre entendimento para que algo esteja num lugar e no outro também, ou em ambos lugares ao mesmo tempo, tá? Em resumo de física quântica, é uma ciência que busca tratar das possibilidades e fazer cálculos de acordo com essas possibilidades. Então, não é mais um fato, né? 1 mais 1 igual a 2. Pode ser 1 mais 1 igual a 2 se tiver realmente o 1 ali. Pode ser que seja 0, pode ser que seja 3. Então, ele trata todas as possibilidades possíveis e faz um cálculo de acordo com todos os cenários possíveis de realidade. Ou seja, se o computador normal ele funciona a partir de zeros e uns, o computador quântico ele vai funcionar a partir de zeros e uns, ou zeros e uns ao mesmo tempo, ou 1 e 1 ao mesmo tempo, ou 0 e 0 ao mesmo tempo, ou ambos juntos naquela situação daquela informação. Isso exige uma capacidade computacional tão grande de processamento que, inclusive, o computador quântico ele é um desafio tecnológico, ele é muito sensível, aí eu posso trazer uma foto aqui de alguns laboratórios que estão desenvolvendo o computador quântico, deixa eu abrir aqui. Consegue enxergar, Cacá? Deixa eu botar a tela cheia aqui. Sim. Na verdade, um computador quântico, hoje, se a gente botar aí no Google e pesquisar, se você que está nos ouvindo aqui botar, ele parece, na verdade, aqueles lustres gigantes, assim, né? Parece um lustre. Ou seja, nem fisicamente ele se parece com o que a gente usa hoje. Perfeito. Em termos de computador. É uma coisa, é um troço bem diferente, assim. Tá vendo que aqui ela tá mexendo nesse lustre? E lá pra trás, ele tem outras versões dele, só que tá com uma capinha, assim, de plástico. Não sei se é plástico, eu não consigo visualizar. Ah, lá sim, no sim, fundo, ó. sim. Parece uns tonéis, né? Uhum. Isso. Então, isso é uma proteção que é colocada nesses computadores que eles estão desenvolvendo, tentando desenvolver, né? Porque é um tipo de computador extremamente sensível, a ponto de ele ter que ser refrigerado a temperatura quase de zero absoluto, ou seja, menos 273 graus Celsius. Não pode ter nenhum tipo de corrente elétrica, ar ou qualquer coisinha que tem ali, qualquer poeira, qualquer distúrbio no processamento desse computador acaba desestabilizando o sistema como um todo. E daí ele não consegue mais fazer os cálculos. E é por isso que esse é um tipo de computador absurdamente caro, sensível e difícil de criar. E é por isso que não é assim, computador quântico, tal país está fazendo e fez. Não, é algo tecnologicamente extremamente avançado que precisa de condições tecnológicas caras, só em laboratório para ser desenvolvido, e mesmo assim não é fácil chegar nesse resultado. Se sabe que se pode criar um computador quântico desde os anos 90, desde que se cogitou usar física quântica para computação, mas até então ninguém conseguiu, de fato, desenvolver. E caso consiga desenvolver, isso significa que esse computador ele tem uma potência de 10 bilhões de vezes a potência do computador mais moderno atualmente, sabe? Então seria um avanço não só assim para a gente usar no dia a dia, mas inicialmente seria usado por países, como tu falou, para quebrar sistemas de criptografia, de defesa, de aviação, de bancos, e seria inclusive uma tecnologia que poderia ser usada em situações de guerra. Então, olha como é extremamente importante, não só para o Bitcoin, mas para a civilização como um todo, o desenvolvimento desse tipo de poder computacional, né, de processamento. Eu fui buscar aqui no Google quanto que custa um computador quântico, Carol. Boa. As informações são um pouco desencontradas, mas está dizendo que a partir de $100 mil. Eu acho que é bem mais aqui. Então, aqui tem tanto $100 mil a $100 milhões, ou seja, no Google tá meio maluco aqui as pesquisas. Se alguém souber, comenta aí pra gente trocar essa informação, que eu fiquei bem curiosa, gostaria de saber. E aí, pesquisando isso, inclusive encontrei uma matéria aqui desse ano, Carol. Google oferece prêmio de até 25 milhões para algoritmo de computação quântica, ou seja, quem conseguir desenvolver aí um algoritmo para solucionar problemas do mundo real, o Google, que inclusive tem uma frente chamada Google Quantum AI,
A IBM também está desenvolvendo o computador quântico, então o Google também tem essa frente. Para vocês verem como, de fato, tem empresas que estão fortemente estudando aí a computação quântica. Parece uma coisa meio distante, né? Meio, nossa, isso aqui a gente não vai ver tão cedo na vida real, mas as empresas aí estão desenvolvendo e estão buscando soluções de computação quântica, sim. Tanto é que não é acaso, né, que quando surgem essas matérias, fica todo mundo com receio, assim, do que pode surgir. Bom, mas enfim, Carol, vimos aí foto do computador quântico, parece um lustre, é caro pra caramba de ter um, né? Não é assim uma coisa simples, é uma ciência que está em desenvolvimento. Mas, falando dos bits quânticos, né? Ainda continuando aqui nas diferenças do computador quântico para o computador que a gente usa hoje em dia. Tu falou que o computador que a gente usa zeros e uns, né? E os computadores quânticos, então, usam qubits? Sim. Seria isso? É uma outra unidade de medida para medir poder computacional e medir a linguagem de computador, né? Então, ao invés de ser linguagem binária de zeros e uns, é qubits, que justamente pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser os dois, entende? Então, é para designar que é um cálculo quântico mesmo, que pode ser qualquer coisa. O cálculo vai ser feito considerando qualquer um dos valores ali. Pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser os dois, entende? Então, por isso que não existe mais binário, ou é 0 ou é 1. O cálculo pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser os dois. E aí, por isso que o cálculo é muito mais complexo. E aí, tu estava falando dos qubits, né? Esse é um ponto super importante, porque um país, ele pode anunciar que criou um computador quântico. E vários rumores e foods estão saindo, né? Por exemplo, eu peguei uma reportagem aqui que falava em 2021 que o Google já tem um computador quântico de 53 qubits. Seria então, a nova corrida espacial, assim, seria a nova corrida dos computadores quânticos, para quem descobre primeiro. A gente viu o Google anunciando 2 anos atrás, agora a gente tá vendo a China todo ano postando uma notícia sobre isso. Lembra como era na época da Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos? A gente sempre aprende nas escolas, né? Que eles ficavam dizendo que iam chegar primeiro na Lua, e aí os Estados Unidos chegou primeiro. E aí tem até conspirações de que não chegou, mas enfim, não é o papo desse podcast. Mas se a gente observar, tem várias notícias saindo dizendo China criou computador quântico, Google criou computador quântico. E aí essa notícia que eu peguei disse que o Google criou um computador quântico de 53 qubits. E aí vem a pergunta, qual seria o poder computacional necessário, mesmo em qubits, para quebrar a criptografia do Bitcoin? Né? E aí, quando a gente fez ali o vídeo sobre computadores quânticos, que a gente se aprofundou bastante nisso, para quebrar a criptografia do Bitcoin seria necessário milhares ou até milhões de qubits. E a notícia mais recente era que a IBM tinha conseguido criar um computador quântico de 4.000 qubits. Só que assim, nenhuma dessas empresas de fato apresentam provas de que possuem o computador quântico, nem Google, nem IBM, muito menos China. Eles só ficam usando as notícias. Então me parece muito essa corrida computacional, né? Uma corrida espacial 2.0, assim como acontecia antes com a inteligência artificial, lembra? Mas enfim, acho que agora a gente pode partir para o ponto até onde isso é uma ameaça para o Bitcoin. Não sei se tem algo a mais para falar sobre computadores quânticos do que tu pesquisou aí. Não, bora partir para essa parte aí mesmo, Carol. Vamos entender o que aconteceria, né? Se, sei lá, daqui 10 anos ou mais, se essa tecnologia de fato avançar, qual que é o risco para quem tem Bitcoin? Boa. Tá, vamos falar primeiro tecnicamente de como que esse ataque aconteceria. Né? O computador quântico, a grande ameaça é ele conseguir quebrar a criptografia existente. E aí tem duas possibilidades de algoritmo que eles poderiam atacar na rede Bitcoin. O primeiro é o algoritmo de assinatura digital dos endereços das carteiras, que é o algoritmo de curva elíptica, que é um cálculo matemático ali para calcular a criptografia que vai ser feita na hora de assinar as transações. E também poderia atacar o algoritmo SHA-256. Então vamos começar pelo de curva elíptica, que seria o primeiro alvo e o mais fácil de atacar, que seria assim, ó, surgiu o computador quântico. Primeira coisa, será que Bitcoin vai ser o primeiro alvo? Será que eles não vão atacar primeiro os sistemas de países? Essa seria a primeira questão. O que é mais importante globalmente para países que competem entre si atacar? Eu acredito que não seria o Bitcoin o primeiro alvo, porque o Bitcoin ele alertaria os gansos para o mundo inteiro, e todos os países descobririam que existia um computador quântico e não teria por que eles exporem que eles têm essa
super máquina, se não fosse para atacar sistema de aviação, sistema de guerra do oponente, né? Então eu não acredito que Bitcoin seria o primeiro alvo. Mas vamos supor que seja. Vamos supor que, enfim, sistema Fiat se une num complô contra o Bitcoin, porque estão percebendo que é a maior ameaça para os governos no mundo atual, porque tira o poder das impressoras para financiar, inclusive, as guerras. Então, no fim das contas, Bitcoin pode ser o maior alvo e o inimigo em comum de todos os governos. Vamos supor que esse cenário ele aconteça. E eles resolvem atacar Bitcoin primeiro. Então, o primeiro alvo seria a curva elíptica, assinaturas de curva elíptica, que é uma técnica, né, de matemática para criar como que Bitcoin funciona. Tem as informações ali de envio para um endereço, recebimento de Bitcoin, e quando você envia Bitcoin, você assina uma transação. E como que isso acontece? Quando você assina uma transação na rede Bitcoin, a rede criptografa essa informação. Ou seja, ela transforma a sua assinatura num enigma matemático. E para que isso serve? Para que quem tem o dono da chave possa gastar o Bitcoin sem revelar a sua chave, sua senha. Vou tratar como senha porque é mais fácil, tá? Mas o seu código ali, que assina as transações. Então, a criptografia, ela serve para criar, tipo, uma barreira, criar um código que ninguém consegue roubar o Bitcoin das outras pessoas ou fazer um gasto duplo. Então, vamos supor, eu envio um Bitcoin para Kaká e eu assino a transação. Se a minha assinatura estivesse publicamente ali na blockchain, que é open source, aberta, transparente, verificável, todo mundo pode ver o que acontece ali, se não houvesse criptografia ali escondendo a minha assinatura, qualquer pessoa poderia roubar a minha assinatura e roubar os bitcoins da minha carteira. Como existe criptografia criando como se fosse uma forma de esconder essas informações, essas senhas, a gente observa só os códigos ali. Então, são sequências de letras e números, que é isso que a criptografia faz. A criptografia, ela gera um enigma matemático ali, para que não seja quebrado, e que eu consiga provar para a rede que eu sou realmente a dona daquele saldo em Bitcoin, e que ninguém consiga, através do meu endereço, descobrir com a minha chave privada, com a minha senha. Então, em resumo, é isso que a assinatura de curva elíptica faz. Ela ajuda a camuflar para a rede e a proteger a rede para que ninguém faça um gasto duplo ali e roube os Bitcoin, tá? Por que esse seria o primeiro alvo? Porque isso é importante, tá? Porque lá no início da rede, o tipo de assinatura que existia era P2PK, Pay to Public Key. E eu vou compartilhar aqui a tela de novo, que isso também é importante de visualizar. Peraí. Aqui. Então, aqui tá todo o histórico de tipos de endereço da rede Bitcoin, tá? Tá enxergando, Cacá? Tô enxergando aqui. Tá. E o Pay to Public Key é essa parte do gráfico aqui em cinza. E é um tipo de endereço que foi muito usado até ali 2012, 2013. E esse é um tipo de endereço que mostrava direto a informação, né? Não tinha um hash a mais, não tinha uma criptografia a mais. O próximo endereço que foi desenvolver isso foi o Pay to Public Key Hash, que é um em rosa. Tá ali na legenda que eu tô botando aqui, tá? E a partir desses endereços aqui em rosa, eles já têm mais uma defesa contra computadores quânticos. E por que eu tô falando isso? O computador quântico, ele consegue fazer cálculos, como eu falei antes, de forma muito mais acentuada. Então, ele pode partir do pressuposto de que é 1, que é 0, ou que é 1 e 0 ao mesmo tempo, tá? Então, ele consegue fazer cálculos muito mais rápido do que um computador normal. E para fazer um ataque de força bruta, que é isso, tentar adivinhar a chave privada de alguém a partir do endereço, um computador normal demoraria bilhões de anos. Já um computador quântico, que tem uma capacidade de processamento muito maior, talvez conseguiria quebrar esse tipo de... descobrir, na verdade, os endereços, a chave privada das pessoas a partir dos endereços. Por quê? Lembra que o endereço, quando você faz uma transação, ele é público. Então, você enviou o Bitcoin, seu endereço aparece ali na blockchain e todo mundo vai poder visualizar e verificar aquela transação. Então, o computador quântico, ele poderia pegar todas as transações que já aconteceram na rede Bitcoin e tentar quebrar na força bruta todas essas transações e todos os saldos de Bitcoin a partir da chave privada. Se ele conseguisse descobrir a chave privada a partir do endereço. Entende? Porque ele é tão forte, ele faz tantos cálculos tão rápido, que ele vai lá e tenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 mil vezes ou trilhões de vezes muito mais rápido que um computador normal, e na força bruta ele conseguiria descobrir qual que é a chave privada. Já para descobrir... Me veio uma questão aqui que eu vou, antes que eu esqueça dessa minha dúvida, pra gente falar depois, Carol, Tá. se eu não cheguei a ver
nenhum tipo de discussão sobre isso, mas talvez tu tenha visto. Hum. Se a galera do Bitcoin Core, os devs, já estão pensando em Sim, isso é algo pro em final. alguma... Carol, Tá dando já spoiler, tá dando spoiler. entendi. Muito preparada, Carol. Tu vai trazer isso para nós. Beleza, então tá. Sim. Tá. Então, ó. Então, esse tipo de transação aqui, ele tem só uma camada de criptografia, o P2PK. Quando vai pro... Aí rolou uma atualização no Bitcoin, um soft fork, e aí as transações elas passaram a ter mais uma camada de criptografia. E aí é muito mais difícil, porque além do computador quântico ele ter que, na força bruta, quebrar a criptografia de curva elíptica, ele ainda tem que quebrar mais uma criptografia que foi adicionada, um hash que foi adicionado aqui no P2PKH, que é Pay to Public Key Hash. Então tem mais uma misturada aí no liquidificador de códigos e números para conseguir botar mais uma proteção nesses endereços que surgiram a partir de 2011, mas que começou a ser mais usado a partir aqui de 2014 e é usado até agora, que são os endereços legacy, né? Por que eu tô falando isso? Se um computador quântico fosse atacar a rede Bitcoin e virasse um alvo, esses endereços em cinza, os mais antigos, que hoje já não são tão usados, esses seriam os primeiros atacados, porque é muito mais fácil de atacar. E aí se fala que esse tipo de endereço seria o canarinho na mina de carvão. E essa é uma analogia bem antiga, que quando os mineradores iam extrair carvão de uma caverna, de uma mina de carvão, o canarinho estava sempre cantando. Só que quando o canarinho parasse de cantar, era sinal que tinha algum vazamento de gás, ou pegou fogo, acabou com o oxigênio, e o passarinho ele é muito mais sensível a essas oscilações de oxigênio, e ele morre primeiro do que os mineradores. Então, quando o canarinho parasse de cantar, era para os mineradores darem no pé que tinha alguma questão ali que eles poderiam ser afetados, poderiam morrer. Então, se usa essa analogia do canarinho na mina de carvão, para tudo hoje, mas se diz que esses endereços seriam o canarinho na mina de carvão do Bitcoin. Se o computador quântico surgir, é muito mais fácil perceber e vai ser visível para todo mundo verificar quando esses endereços aqui começarem a ser drenados, quando o saldo começar a se movimentar desses endereços aqui. E não é um que de tempos em tempos alguém descobre sua chave ou resolve movimentar. São vários, tem que ser um movimento de vários endereços sendo movimentados ao mesmo tempo. E esse seria um sinal de que o computador quântico foi desenvolvido e que está atacando o Bitcoin. Nessa época, né, desses endereços, Carol, a gente está falando de endereços da época do Satoshi, os próprios endereços do Satoshi. A gente está falando de endereços que provavelmente tem muito Bitcoin, mas que foram perdidos. Né? Então, são endereços de pessoas que ou já morreram, endereços de pessoas que, enfim, esqueceram Bitcoin lá e não mudaram para um endereço mais atual, né? Porque eu imagino que pessoas que estão na rede, que estão acompanhando o Bitcoin, que são dessa época aí, que é a galera cypherpunk, que é a galera que estava envolvida ali naquele momento, naqueles anos, eu acredito que já moveram seus Bitcoins para endereços mais seguros, né? Não estou dizendo que tudo bem, né? Que os computadores quânticos invadirem esses endereços. Estou dizendo que existe uma característica nos Bitcoins que estão nesses endereços aí, né? Sim. E isso prova que se os computadores quânticos surgirem, esses endereços aqui eles vão ser os afetados, mas também que para conseguir pegar os bitcoins desses outros endereços que foram surgindo e são mais modernos, aqui, por exemplo, em marrom está o Taproot, que é o mais recente, em roxo aqui está o Segwit, né? Então a gente tem evolução aqui dos tipos de endereço, dos tipos de scripts de transação, e a partir dos endereços em rosa, para quebrar essas transações, teria que quebrar também aí o segundo tipo de algoritmo da rede Bitcoin, que é a SHA-256. Então, que é muito mais difícil de quebrar e que ela é provavelmente, não se tem certeza técnica ainda, ela é quantum resistente. Então, por isso que, bom, se surgir computador quântico, ainda ele tem que ser capaz não só de quebrar a curva elíptica, mas também quebrar a SHA-256. Então, olha como o nível de computação quântica não pode ser mais os 53 qubits lá do Google, tem que ser milhares, talvez milhões de qubits para ter poder computacional suficiente para quebrar esse tipo aqui de endereço. Carol, o que é essa história de quanto menos vezes um endereço é usado para transações, menor a chance dele ser quebrado? Que história é essa? Boa, por causa daquilo que eu expliquei antes, né? Quando tu faz uma transação
na rede Bitcoin, tu tá expondo para a rede o teu endereço. Certo? É mais no sentido do endereço ficar mais visível, ser mais fácil de um computador quântico pegar ele publicamente e tentar quebrar ele? É mais no Sim, sentido de preservar o teu endereço. Isso, é que assim, o método de ataque às carteiras de Bitcoin para drenar fundos seria atacando os endereços que já foram feitas transações, porque a blockchain Bitcoin é transparente, né? Então, lembrando, seria muito mais fácil pegar dos endereços P2PK e não desses aqui a partir de 2011, que daí eu já pay to public key hash, porque daí na chave pública também é feita a criptografia, ou seja, o endereço já não está mais tão exposto como estava anteriormente, então é importante lembrar isso, não é qualquer endereço que está exposto a computador quântico, mas a partir do momento, não só em questão de computadores quânticos, que você faz uma transação on-chain, o seu endereço está ali na rede para todo mundo ver. Então, seja por questões de privacidade, ou seja porque esses endereços eles podem ser alvos, e é assim que Bitcoin funciona, então, se tu quer receber Bitcoin e armazenar para fazer hodl, tu vai acabar expondo o teu endereço da rede, porque tu vai sacar da exchange, tu vai comprar lá do P2P, ou tu vai comprar de qualquer forma que seja, enviando de um endereço para o outro. Então, tu sempre vai acabar expondo o teu endereço. E aí são esses endereços que já fizeram transações que vão ser atacados. E só que mais direcionadamente, né, os que são mais fáceis de extrair Bitcoin deles, ou seja, que são os Bitcoins lá do P2PK, que não tem hash, que não tem mais uma camada de criptografia, que é a SHA-256. Então, em resumo, por isso que os endereços são uma forma de você expor que você tem Bitcoin, tanto para a rede como um todo, quanto para computadores quânticos. Não sei se respondi a tua pergunta, mas em resumo se tu fez uma transação de Bitcoin, teu endereço apareceu na rede, pode ser verificado por qualquer pessoa. É um princípio da rede Bitcoin, né? Agora, os endereços que a tua carteira gerou e que estão zerados de Bitcoin, ninguém sabe que ele existe. Só que daí também não tem Bitcoin ali dentro. Então é uma questão ovo ou galinha, né? Para tu receber Bitcoin e armazenar, tu precisa mostrar o teu endereço para a rede verificar. Só que essas camadas de criptografia e criptografias muitas vezes quantum resistentes, eu acho que vai entrar nesse papo que tu queria que eu falasse, mas antes eu quero falar da SHA-256, é o que podem proteger desse tipo de ataque, tá, Cacá? Então, antecipando um pouco, novos endereços com criptografia quantum resistente estão sendo desenvolvidos, já existem, mas isso exigiria consenso da rede para atualizar para isso também. Tá, beleza. Entendido. E aí, tu quer explicar sobre a SHA-256, é isso? Isso, tá, beleza. Tá, então vamos em frente. A gente falou que os endereços lá do início da rede seriam mais suscetíveis, porque eles não têm uma camada criptográfica, tá? Então, para conseguir quebrar os outros endereços, teria que atacar a criptografia SHA-256. E a SHA-256 ela é justamente um tipo de criptografia que usa 256 bits, ou seja, zeros e uns. Então, tem 256 sequências ali de zeros e uns, e é por isso que o nome é SHA-256. Então, lembra que o computador quântico, ele vai conseguir medir zeros e uns ou qualquer 0 ou 1 que tenha ali naquele cálculo computacional. Só que para quebrar a criptografia SHA-256 demoraria muito mais tempo, teria que ter um poder computacional grande, como eu falei antes. Só que a rede Bitcoin ela tem um outro fator que aí as pessoas não consideram quando pensam em ataque quântico. Existe um componente na rede Bitcoin que se chama ajuste de dificuldade. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast.
Ou seja, se surgir um computador quântico que tem um poder computacional muito maior que toda a rede Bitcoin, que já é absurdo o hash rate da rede Bitcoin, já é maior que os 500 computadores, supercomputadores do mundo juntos, tá? Então é absurdo. Para conseguir alguém fazer um ataque de 51% na rede Bitcoin, não só teria que ter os melhores supercomputadores do mundo, mas um grande poder computacional. Então, para alguém fazer um ataque na rede Bitcoin como um todo e monopolizar a produção de blocos, precisaria ter um mega computador, muitos qubits e ainda muita energia. Isso é possível? Não sei, ninguém nunca mediu ainda se isso é possível nesse nível, né? Só que a rede Bitcoin ela tem um mecanismo que se chama ajuste de dificuldade. E o ajuste de dificuldade ele poderia atuar como um protetor contra computadores quânticos. Porque o que faz normalmente o ajuste de dificuldade, né? E foi acontecendo ao longo do tempo, e é isso que causou a evolução também dos hardwares de mineração na rede Bitcoin. Que é o seguinte, quanto maior o poder computacional, quanto mais mineradores vão se juntando à rede, mais difícil vai ficando o cálculo que o minerador tem que resolver para conseguir receber Bitcoin como recompensa e resolver ali o hash do bloco. Uhum. Ou seja, a gente tem visto aí o hash rate entrar em um movimento parabólico, né? Então, quanto mais máquinas, maior o poder computacional e mais difícil vai ficando os cálculos, né? Que os mineradores têm que fazer. Então, a rede se autoajusta em poder computacional. Se surgisse um computador quântico, o que ia acontecer é que eles iriam monopolizar aqueles primeiros blocos, minerando, a rede ia já, aumentar a dificuldade. Vamos supor, é um computador muito, muito potente, né? Muito potente e ele continua monopolizando. No próximo ajuste de dificuldade, depois de 2016 blocos, o que a rede vai fazer? Aumenta a dificuldade do cálculo. Aí e vai só aumentando. computadores quânticos poderiam, até o ponto que só computadores quânticos poderiam minerar, ter essa potência, né, essa energia, e ser tão rápidos que só eles conseguiriam participar da rede na parte de mineração, né? Sim, ou talvez chegaria num ponto que nem esse computador quântico ele conseguiria mais ter monopólio, ele ficaria ali minerando até surgir um outro, como tu falou, e conseguiria minerar junto e entraria num outro patamar de disputa, né? Mas o ponto é, mesmo que exista esse computador quântico, ele não consegue mandar nos nodes. Os nodes vão rodar a versão que a rede acha interessante. Então, por mais que ele tenha monopólio na construção dos blocos e na recompensa dos blocos, as pessoas ainda assim vão continuar rodando o Node e optando, né, por manter o código como tá, ou mudando para uma criptografia quantum resistente, que aí não permitiria o monopólio desse computador quântico e nem quebrar as transações, né? Outra coisa que eu queria falar sobre o ajuste de dificuldade é que a rede ela só pode aumentar em 4 vezes a dificuldade a cada ajuste. Então, a rede poderia aumentar só 4 vezes o poder computacional exigido pela rede, como um todo, a cada ajuste de dificuldade. Então, demoraria um tempo até ajustar no nível desse computador, mas também daria tempo, né, para a galera conseguir visualizar, enfim, o que está acontecendo ali na rede. Acho que agora a gente pode falar sobre como o Bitcoin poderia sobreviver a esse tipo de ataque, Cacá. Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre o ajuste de dificuldade. Não, quem não entende sobre ajustes de dificuldade, quer aprender sobre isso, lá no Bitcoin Starter a gente tem aula específica de mineração, você vai entender o que é ajuste de dificuldade, por que ele acontece, por que ele existe, e a importância dessa característica na rede Bitcoin. E se você quer já dar uma olhada, dar uma fuçada, entra no site mempool.space e você vai ver logo de cara ali, quando você abrir o site, vai ter ali, na parte direita da página, vai estar ajuste de dificuldade, então vai ter o tempo médio dos blocos e também quando que vai alterar, né, vai ser feito o próximo ajuste. Aqui, por exemplo, hoje, a gente está com uma previsão que em mais ou menos 3 dias vai ser ajustada a dificuldade da rede. 23 de outubro é o próximo ajuste. Então, se você tem curiosidade de saber mais sobre isso, tem aula no Bitcoin Starter, vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira estudar, entender sobre fundamentos e características do Bitcoin, como ele funciona. E também você pode fuçar lá no mempool.space, que é um explorador de blocos com diversas informações em tempo real sobre a rede Bitcoin. Carol, vamos então falar sobre como o Bitcoin sobreviveria a um ataque quântico. Já acabou de falar sobre a mudança de criptografia, né? Que seria uma das formas de atualizar para uma criptografia resistente à computação quântica. E aí eu acho que entra aquela minha pergunta, que tu está mais por dentro do que eu sobre isso. A galera os devs que trabalham para o Bitcoin Core, já estão pensando a respeito disso? Existe já algum estudo, alguma coisa que está em desenvolvimento? Sim. Saiu recentemente esse e-mail aqui de um grupo de discussão de desenvolvedores, né? Eles tratando
aqui nessa reportagem da Livecoins, eles falaram sobre isso, sobre a criptografia Qubit, que é Pay to QRH, que é, deixa eu só ver aqui, Pay to Quantum Resistant Hash Spending Rules, ou seja, eles estabelecem regras para gastar Bitcoin ou endereços que são quantum resistentes. Então, isso aconteceu nessa lista de discussões e como precisaria daí fazer um soft fork, né? E teria que implementar uma BIP, ou seja, uma Bitcoin Improvement Proposal, uma proposta de melhoria no Bitcoin para tornar os endereços quantum resistentes. Então, eles estão discutindo isso. Se vai ser implementado ou não, eu acredito que só se de fato surgisse comprovadamente computador quântico, sabe? Mas já existe essa discussão, até porque é muito mais fácil mudar a criptografia de computadores no geral, inclusive do Bitcoin, fazer um fork, se fosse o caso, do que descobrir ou criar computador quântico, que envolve um gasto absurdo, um ambiente absurdo, e ainda eles estão fazendo tudo isso mais no sentido de medir poderio computacional entre países. Mas esse novo algoritmo de assinatura, ele teria então aqui, ó, eu vou ler a reportagem que acho que vai ficar mais fácil, né? Esse endereço usa um algoritmo de assinatura criptográfica pós-quântica e é um modelo de criptografia chamado Falcon, em que a assinatura tem 1.280 bytes, enquanto o de curva elíptica, ou Schnorr, que é outro tipo de endereço na rede Bitcoin, que é muito usado por Taproot, tem em torno de 70 bytes, ou seja, é uma assinatura 70 vezes maior que as usadas hoje em dia. E só que isso levanta uma questão, e talvez por isso que nem se cogita mudar já para uma assinatura quantum resistente, porque é uma assinatura que é mais pesada. Ou seja, 70 vezes maior que as usadas atualmente. E aí, todo esforço da rede Bitcoin não mudar o código para deixar o código leve, para que qualquer pessoa possa rodar um node e armazenar os registros, mudar agora para uma criptografia sem, enfim, ter sido debatido suficientemente, sem ser uma realidade a existência de computadores quânticos, poderia aumentar em muito a necessidade de hardware. Ou seja, os computadores, os nodes que armazenam a rede Bitcoin, os registros teriam que ser mais pesados, maiores. E foi justamente isso, né, aumentar a necessidade de hardware que levou as altcoins, esse foi um dos fatores, tá, para data centers. Hoje é muito difícil rodar um node de Ethereum, Solana e todos os shitcoins que existem, porque precisa de um computador muito caro, 25, 50, 100 mil reais, para ter capacidade de armazenamento para ter toda a blockchain num full node ou num node archive, que seria de Ethereum, por exemplo, que tem toda a blockchain. Na rede Bitcoin, o full node, com 2 terabytes, você consegue armazenar toda a blockchain, e isso no computador normal, né? Sei lá, R$2.000 no computador, consegue armazenar blockchain Bitcoin, ter um node, ou até menos do que isso. Ou num computador velho que a pessoa não usa mais, né? Claro, isso não acontece nas shitcoins, e isso seria aumentaria a complexidade se fosse feita essa atualização no Bitcoin, porque provavelmente precisaria de mais capacidade de hardware, as pessoas para rodar um node precisariam investir muito mais, aumentaria então o custo, e aí talvez muitas pessoas não teriam possibilidade de rodar um full node, ou mesmo precisaria de data centers, e aí isso é um fator centralizante. Totalmente. Então, por isso que não se sai correndo para fazer essa atualização. Até porque toda atualização ela tem repercussões para além da proteção contra computadores quânticos, ela poderia expor a outras vulnerabilidades. Então, por isso que no Bitcoin nada é feito assim, que medo do computador quântico, vão mudar. Não, peraí. Tudo é muito debatido e é visto por outros ângulos. Ok, imagina, se sai correndo, se atualiza para uma criptografia quantum resistente, mas aí expõe a um outro ataque que é menos crítico do que o computador quântico, entende? Um DDoS da vida, por exemplo. Então, enfim, só para tranquilizar as pessoas de que, a SHA-256, ela, enfim, se fala que ela é provavelmente quantum resistente. Então, caso o Bitcoin seja alvo, o que vai ser alvo são os endereços antigos. Quem tem um endereço antigo já teve muito tempo esse P2PK, como tu falou antes, para transferir para um endereço mais moderno. Caso o computador quântico surja e consiga atacar a rede Bitcoin, vai atacar esses endereços e vai alertar toda a galera que já está pesquisando sobre criptografia quântica, quantum resistente, para dizer, tá acontecendo. Talvez seja o momento, de fato, de atualizar. Vamos fazer? Não. Isso pode acelerar as discussões que já estão super sendo debatidas, né? Então, o ponto não é sangria desatada, não é porque a China postou uma notícia que ela realmente tem o computador quântico, é uma ameaça real, mas também, como tudo na vida, nenhuma decisão importante dessas de mudar a rede Bitcoin precisa ser tomada
no medo do computador quântico matar a rede, porque por mais que ele exista, ele não vai destruir, não destruiria a rede como um todo, atacaria primeiro esses endereços. E caso se atualize para uma criptografia quantum resistente que seja mais pesada, também existe a lei de Moore, né, que fala que com o tempo computadores cada vez mais sofisticados e com maior capacidade de armazenamento vão surgindo também. Então isso pode ajudar também a resolver a questão dos nodes e tornar mais barato e mais leve armazenar a rede Bitcoin. O que eu queria dizer também é que o computador quântico ele é uma ameaça muito maior para blockchains que não usam Proof of Work, que usa Proof of Stake, que não tem esse poder computacional necessário para validar os blocos. Então, está muito mais exposto a isso, por mais que já use uma criptografia, às vezes, quantum resistente, mas aí está totalmente centralizada no computador de data center, sabe? Então, é muito mais... empurra para muito mais centralização os outros protocolos que já estão usando data centers, e aí vão ficar ainda mais pesados se forem usar uma criptografia quantum resistente e que não usam Proof of Work, que na verdade é o que protege desse ataque de computadores quânticos. Sim, mas nesse caso, Carol, olha só, a gente está falando de uma tecnologia que está em desenvolvimento, os devs já estão debatendo sobre endereços que são quantum resistentes, e isso é bem interessante, porque apesar, tu comentou assim, que a gente não sabe exatamente se a China tem esses computadores, né? A gente já falou aqui no início do podcast sobre uma guerra, como se fosse uma guerra espacial 2.0, né? Os computadores quânticos e tudo mais. Existem várias matérias, reportagens, parece realmente que estão desenvolvendo essa tecnologia e que ela está andando. Então, Sim. A gente tem que realmente pensar daqui 10, 20, 30 anos como que o mundo vai estar. Pode ser que realmente exista o computador quântico nas próximas décadas. A gente está vendo o Elon Musk, né, um foguete descer de ré e parar ali quietinho na base, né? Coisa que há um pouco tempo atrás era inimaginável. A gente está vendo carros elétricos, a gente está uma evolução tecnológica muito rápida do mundo. Então, o que a gente parecia antigamente, quando era criança, via os Jetsons e achava que o robô que limpava a casa, achava que, meu Deus, que coisa maluca, né? Aquelas televisões que saíam do teto. Hoje em dia, tudo isso é uma realidade. Então, como que a gente pode dizer que, não, o computador quântico não vai existir? Pode ser que ele de fato exista e pode ser que ele se torne uma ameaça real. Então, é muito interessante que os devs do Bitcoin já estão debatendo isso desde já estão estudando como a rede Bitcoin poderia se adaptar para melhorar e ser resistente a essa tecnologia. Bom, mas o ponto, Cacá, é como ser resistente a isso sem comprometer a inovação por trás do Bitcoin, que ninguém conseguiu recriar antes, que é a descentralização, né? Então, esse ponto que tu trouxe é importante, tipo, os devs estão... Vai lá. Eu ia concluir nisso, que bom que tu falou, porque eu já estava perdida no meu raciocínio, que era justamente isso, daqui 10, 20, 30 anos, talvez nem exista mais shitcoin, Proof of Stake, que isso aí talvez foi um momento que aconteceu em 2017. Vai existir, isso é Fiat. É Fiat. Mas talvez nem tenha mais valor, porque vão perceber que isso é só shitcoin, que nem vai ser interessante um computador quântico atacar esse tipo de rede. É nesse sentido que eu queria dizer, talvez porque nem tenha valor mais isso aí, porque o mundo, né, o mercado está amadurecendo. Quem nos acompanha aqui já sabe, há mais de 2 anos que Bitcoin é totalmente diferente de cripto, que cripto é shitcoin ou é scam, né, que não tem valor, não é descentralizado. Então, pensando para daqui 10 anos, talvez o mercado vai estar tão diferente que Bitcoin, dentro desse universo, vai ser realmente o foco, sem contar que se o Bitcoin continuar tendo a valorização que ele tem, né? O próprio Saylor falou aí recentemente que um Bitcoin vai valer 13 milhões de dólares, uma unidade. Então, se todas essas teses que falam se concretizarem, Bitcoin sim pode ser um alvo para um computador quântico daqui 10, 20 anos, né? Então, claro, obviamente que sistemas militares, aviação, sistema bancário deve ser um foco principal, mas eu não descartaria que Bitcoin também entraria como um alvo bem importante para hackers e, enfim, pessoas do mal ali que queiram atacar o Bitcoin, os próprios governos também, se, né, Bitcoin se tornando cada vez mais relevante,
Pode ser que governos, de fato, queiram, né, destruir a rede Bitcoin através dos computadores quânticos. Então, enfim, volto a dizer que é muito interessante que se estude isso desde agora, de fato, para tornar a rede Bitcoin cada vez mais segura, né? Não, total. Eu acho que não deve ser negligenciado esse assunto, né? Ou diminuído. Tipo, isso é fichinha. Só que o ponto é que... Porque assim, ó, provavelmente quem tá de fato construindo isso não vai sair divulgando numa reportagem de jornal que tem. Quem tem um computador quântico de fato já vai sair atacando. Porque esse é um momento surpresa e de pioneirismo tão importante que, se for usar de forma militar, estratégica, o ataque vai ser direcionado. E também tem a questão de momentum, né? A gente está num momentum em que o mundo está polarizado. Estados Unidos e China, sabe? Estados Unidos versus BRICS. Europa e Estados Unidos contra o sul global, sabe? Não que eu concorde com isso, mas eu vejo que, se surgir um computador quântico nesse momento, vai ser usado por uma dessas partes para atacar a outra. Eu não vejo eles se alinhando e se aliando contra o Bitcoin, o inimigo comum. Então, por isso que eu acho que, se surgisse, ele está sendo desenvolvido na surdina e vai ser usado para atacar um lado ou outro, sabe? Vai ser para atacar lá Taiwan, que tem fábrica de chip e semicondutor, que é um ponto crítico, energia nuclear, porta-aviões, esse tipo de coisa, sabe? Bitcoin, ele é neutro, ele não tá atacando ninguém, ele não compete com ninguém. A não ser que eles queiram ter um monopólio sobre o Bitcoin, sobre a produção de novos blocos, mas aí a maioria dos Bitcoins já foi minerado. E aí eles vão estar processando as transações de todo mundo. O que eu quero dizer é que esse pensamento é um pensamento de agora. Esse pensamento ele pode mudar rapidamente daqui 10 anos. A gente está vendo governos adotando Bitcoin. Então, entende? Daqui 10 anos o cenário é outro. Esse é o ponto, mas daqui 10 anos o primeiro ataque já foi feito. E já se sabe que o computador quântico existe. E aí é esse gap de tempo para atualizar. Então, é nesse ponto, a sequência de eventos nesse momento não fala sobre o Bitcoin ser o primeiro alvo. O primeiro alvo vai ser Estados Unidos e China e seus pontos fracos, sabe? Mas não o Bitcoin. Então, esse duelo, essa polarização, ela dá margem para que, enfim, bitcoiners, desenvolvedores, a rede, observe isso e dê tempo de se proteger. É nisso que eu apoio o meu argumento. Não que, nunca vai ser criado e Bitcoin nunca vai ser atacado. Não. Ele vai ser um segundo alvo, quando esses sistemas se verem enfraquecidos por um sistema paralelo alternativo a governos e que está sendo, de alguma forma, as pessoas estão migrando para ele. E esses governos não querem que as pessoas migrem porque querem continuar o monopólio, o controle e o roubo inflacionário. Mas eu enxergo isso como um segundo momento. O primeiro momento é eles se atacando e a rede Bitcoin observando, aprendendo com isso, evoluindo a partir disso também, sabe? Acho que esse ponto é bem importante que tu trouxe para a gente também deixar claro essa linha do tempo que parece fazer sentido agora, né? Porque é um exercício também de futurologia, a gente tentar antever como é que as coisas vão se desenrolar. Bom, quem quiser saber mais sobre esse assunto, quiser ler o artigo que a gente fez sobre computadores quânticos e Bitcoin, é só acessar o nosso blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo também desse conteúdo para você conferir. Tá aí, a Carol tá mostrando na tela. Aqui, computadores quânticos podem acabar com Bitcoin. Foi de quando esse artigo, Carol? 31 de outubro de 2022. 2 então, anos. Desde 2022 a gente vem falando sobre esse food, né? Ou seja, vez ou outra, ele volta. Bom, pessoal, Carol, acho que a gente falou tudo sobre computadores quânticos do Bitcoin, tudo que a gente sabe até então, né? Tu tem alguma coisa mais para trazer aqui hoje? Não, eu acho que é isso. Eu acho que enfim, para a galera observar que esse food de computador quântico atacar o Bitcoin, ele ressurge de ano em ano. E por enquanto, assim, a gente não teve nada concreto, sabe? Então, acho que é importante manter os pés no chão, não ficar pirando nessa, computadores quânticos vão destruir o Bitcoin. Enfim, é uma ameaça que pode ser real, mas também pode ser só a corrida espacial entre os países, porque o alvo é um e outro nesse momento. Eu acho que acho que, enfim, o que eu já falei antes faz mais sentido do que eu falei agora. Eu acho que tô feliz. Não vou confundir mais agora no final. Boa. Então tá, pessoal. É isso aí. Ficamos por aqui hoje e nos vemos no próximo Área Bitcoin Podcast. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha. Não esquece de deixar aí a avaliação se você está ouvindo pelo Spotify.
E se você está no YouTube, comenta aí com a gente o que você achou, o que você acha desse assunto dos computadores quânticos. Você tem medo, não tem medo? O que você acha que vai acontecer? Compartilha aí a sua ideia com a gente. Nos vemos no próximo Área Bitcoin Podcast, pessoal. Valeu. Até mais.